Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Esta noite, nós gostaríamos de colaborar com os irmãos, apresentando um tema, uma vez que estamos trabalhando em cima do livro do Apocalipse. Nunca é demais lembrar que o livro do Apocalipse é o livro para os nossos dias, é o livro que realmente Deus preparou para que nós pudéssemos estar em condições de fato esperar a vinda de Cristo, como vimos que está muito próxima, mas esperá-la não com medo. O cristão não pode ter medo. E a razão pela qual o cristão não pode ter medo é muito simples. Porque às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, um Deus que nos chama a uma santidade, um Deus que nos chama a uma consagração maior, e nós podemos ficar com medo. Quem sabe, como os discípulos, nós dizemos: Senhor, mas então quem é que se salva? E Deus bondosamente diz: aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Aleluia. Então, quando nós lemos, por exemplo, sobre a santidade que Deus requer do seu povo, nós temos que nos alegrar. Não é motivo para ter medo, porque a Bíblia é sempre soberana. E a Bíblia diz: o perfeito amor lança fora o temor, ou o medo, dizem algumas versões. Perfeito amor lança fora o medo. E onde nós encontramos o perfeito amor? No ser humano? Não. Nós nunca vamos encontrar o perfeito amor em nós. Eu posso amar o pastor, eu posso amar os irmãos, mas eu nunca vou conseguir amá-los com o perfeito amor. Perfeito amor, ele nasce no coração de Deus, É distribuído aos seus filhos através de Cristo. Por isso ele diz: o perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor é o amor de Cristo implantado no nosso coração. Então, nós nunca vamos conseguir dizer: não, eu amo com perfeição aquela pessoa. Porque o perfeito amor só se encontra no coração de Deus. Nós podemos chegar a um estágio de amor, realmente um estágio de amor, em que as pessoas olhem para nós e digam: não, realmente essa pessoa tem amor no coração. Mas a esfera de Deus, ela é muito maior. Nós não teríamos coragem de dar o nosso filho para morrer por um desconhecido. Nós não teríamos coragem de dar o nosso filho para morrer por alguém que não merece. Porque a Bíblia diz, que é um favor, a graça. O que é graça? Quem lembra? A graça é um favor, mas não é só um favor, é um favor imerecido. Isso é graça, favor imerecido. Então, se eu não mereço, imagine eu dar meu filho por um amigo que merece. Já é difícil. E aí você precisa dar por alguém que não merece. É muito mais difícil. Esse é o amor de Deus, o perfeito amor de Deus. Então, capítulo 7 de Apocalipse, seguindo nossos estudos, Apocalipse 7. Pode ocorrer, amados irmãos e irmãs, que quando nós lemos livros como o Apocalipse, pode acontecer no nosso coração, por vezes, de imaginar que ele, sendo um livro difícil, é um livro que não há muitas bênçãos. Nós sabemos que não é assim. O livro do Apocalipse, ele tem uma promessa específica. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. Há uma bem-aventurança específica registrada para aqueles que leem e ouvem o livro do Apocalipse, Então, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz: Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra,
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Amém? Por favor, podem se assentar. Quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente textos como esse, nós podemos imaginar, mas que leitura chata, 12.000 daqui, 12.000 dali, 12.000 disso, 12.000 daquilo, 12.000... Deus não revela as coisas por acaso. As coisas não estão aqui por acaso. Deus não diz isso por nada. Há uma razão, há um objetivo no coração de Deus pelo qual Ele faz questão de dizer o que nos diz. Primeiro, porque o desejo dele é que a gente entenda essas coisas. Mas infelizmente, convenhamos, no coração de muita gente, lê isso aqui e diz: ah, que coisa chata. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. Não adianta mentir para Ele. Você está lendo lá, é capaz de ler e dizer: ah, nossa, eu li hoje o Apocalipse 7, né? Ai, achei tão maravilhoso. Não entendeu nada. E nós costumamos, por vezes, cometer esse tipo de erro. Nós precisamos ser sinceros. Joelho no chão, leu, não entendi. Pai, eu não entendi, pai. Eu sei que o Senhor, sendo um Deus de amor, o Senhor tem coisas, pérolas maravilhosas aqui, mas eu não entendi, me ajuda. E não precisa se preocupar. Muitas vezes nós lemos, a única coisa que Deus espera que você não faça é você imaginar que isso é chato. É a única coisa que ele pede que você não faça. Ele pede que você confie nele. A fé é a firme convicção das coisas que não se vê. Eu não vejo, o Senhor, não estou vendo pérola aqui. Mas se o Senhor colocou aqui, tem. Eu só não estou encontrando. Me ajuda, Pai. Guarda no coração o que lê e continue. Continue pedindo. Amanhã, lê de novo. Você vai ver que com o tempo, hoje ele te revela uma palavrinha, amanhã ele te revela mais uma, e à medida que você avança, ele vai te revelando mais. Mas sempre humildade para aprender. Desejo de compartilhar. Senhor, eu não quero para mim, eu quero para distribuir, eu quero para dar aos outros. Há lições na Bíblia, irmãos, que realmente são impressionantes. Vejam, quando nós estudamos qualquer livro da Bíblia, o Apocalipse não é diferente. Nós vamos ver uma lição preciosíssima, que são conceitos que o cristão tem que ter no coração. Tem que ter. Eu conheço pessoas que estão há muito tempo nas igrejas e eles leem e dizem: mas pastor Rogério, eu leio e não entendo. Eu leio o Apocalipse, eu leio e não entendo. Pode ter certeza que há algo errado. Tem algo errado. Quando nós lemos, por exemplo, a multiplicação dos pães, haviam ali 5 pães e peixinhos. E a lição mostra claramente ali que os discípulos pegaram, trouxeram os cestos, foi distribuído para todo mundo. Depois que todo mundo comeu, foi dito: recolham o que sobrou. Por quê? Por que recolheu o que sobrou? Aquele que alimentou mais de 5.000 famílias ali, simplesmente depois todo mundo comeu, recolham. E eles recolheram. E a Bíblia faz questão de dizer que os 12 cestos tinham de novo alimento. Sabe qual é a lição ali? Cada um que recebeu e se alimentou agora, receberia para poder levar para frente. Glória. Por isso tinha que sobrar. Não podia jogar fora. Recolham o que sobrou. Para quê? Você se alimentou, recolhe o que sobrou para quê? Para levar para os outros. Essa é a grande lição ali contida daqueles que são cristãos. E o cristão, irmãos, não se engane, cristão nasce discípulo. E discípulo só é discípulo quando faz o que Jesus falou que faz o discípulo. Idem e fazei discípulos.
ensinando o que eu vos tenho ensinado. Então, no final das contas, você vem e aprende. E Jesus está dizendo, aprendeu, aprendi. Você pode não conseguir captar tudo que ouviu hoje. Você sai daqui, quem sabe com o desejo. Há pessoas que ouvem os vídeos, as palestras que a gente dá sobre a palavra de Deus, e tem gente que diz para mim, Rogério, já ouvi mais de 20 vezes, já ouvi mais de 15 vezes, para poder pegar cada palavrinha, para poder levar para outros. Irmãos, é maravilhoso isso. É maravilhoso saber que tem gente que está querendo comer cada migalhinha que sobrou para poder compartilhar. Não há uma prova maior de discipulado do que essa. Quando você quer se alimentar, mas você já está se alimentando pensando em como é que vai levar para os outros também. Glória a Deus. Isso é um princípio ativo de Cristo no coração. Só Ele pode fazer isso. Quando você se alimenta, mas não pensa apenas no teu apetite. Pensa no apetite dos outros. E é maravilhoso isso. Para mim, irmãos, é uma alegria imensa quando eu ouço, e eu sei que é assim, porque quem ama a palavra de Deus de verdade, né, também quer compartilhar o que recebeu. Essa premissa não pode falhar nunca. De graça recebesse, de graça dai. Só que existe uma outra coisa que deve consolar o coração do verdadeiro cristão. Você vai a uma igreja às vezes e ouve algo que não te alimentou. Você não vai ter desejo de compartilhar. Por isso é que a mensagem, quando ela é dada, a gente tem que prestar bastante atenção. Ouvir tudo, reter o que é bom, porque sempre alguma coisa vai ter. Alguma coisa vai ter. Talvez você não tenha, né, o prato que esperava, mas alguma coisinha vai aprender. Então, particularmente, é maravilhoso, né, repito, saber que vocês têm uma igreja hoje que prima pela palavra, irmãos. Prima pela palavra, né? Tem muita gente por aí morrendo de fome. Muita gente morrendo de fome espiritual, né? Então, nunca é demais agradecer a Deus pelo alimento que a gente recebe e compartilhar. Lembrem-se da lição que foi dada aqui. 2 mãos cheias, Deus não pode te dar mais, né? Você quer pegar algo mais de Deus? Compartilhe o que recebeu, né? E por favor, irmãos também, irmãos e irmãs, não esqueçam disso. Tragam pessoas para ouvir a palavra. São poucas as igrejas que realmente prezam a palavra, e essa é uma delas. Tragam. Eu não incentivo as pessoas a visitarem e ficarem em templos. Eu não incentivo. Eu incentivo as pessoas a irem nas igrejas que pregam a palavra. Porque essas igrejas é que Cristo está presente. Cristo é a palavra. Se a igreja não tem a palavra, alguma coisa falta. E falta o principal. Falta Cristo, porque Ele é a palavra. Onde Cristo está, tem palavra. Tem que ter. Então, irmãos, convidem as pessoas. Tragam as pessoas com vocês. Né? Lembre-se também de outra lição que aprendemos aqui, né? Quando Cristo diz, vão e convidem. Vão pelos valados, vão pelos montes, vão, convidem. Ah, a pessoa não quer vir? É outra coisa. Mas o nosso papel é convidar. Tá? Esse é o nosso papel. Né? Tá bom? Capítulo 7, então, de Apocalipse 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Irmãos, depois destas coisas, inicia o capítulo 7. Depois do quê? Se eu chego para vocês e digo assim, olha, depois disso vai acontecer aquilo. Depois, obviamente que houve algo antes que marcou o que inicia o depois dessas coisas. Que depois dessas coisas? No capítulo 6, um pouquinho antes, diz assim, ó, o 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Alguma dúvida de que isso é uma profecia? Nenhuma. Mas vejam o que acontece aqui, anotem essa data, porque daí fica claro para vocês. Lembrem-se sempre, a profecia é a história contada por Deus antes que ela aconteça. A história está na mão de Deus. A história não acontece por acaso, como dizem hoje as pessoas. Ah, não, a evolução, houve o Big Bang e o acaso, nada disso. Não há acaso nas coisas de Deus. O período de 1517
período de 1754, ou para aqueles que preferem, né, para ficar mais específico, nesse período, o período do ano 538, anotem aí, 538, é quando o papado se estabelece como poder mundial. No ano 508 o papado se estabelece e no ano 538 ele passa a ser um poder mundial. E o que acontece logo depois? Começa a perseguição aos cristãos. Os cristãos começam agora a defender a palavra de Deus, os valdenses, os huguenotes, Lutero, todo aquele mar de pessoas, Wycliffe. Lutero era um padre. Sabe o que aconteceu com Lutero? Aconteceu o que aconteceu com todos vocês, ou pelo menos a grande maioria de vocês. Lutero, ele era um padre, católico fervoroso. E ele porque queria de qualquer maneira ser aceito por Deus. E ele então, obras, eu quero ser aceito por Deus, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom, não, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer as coisas boas, eu tenho que isso e aquilo, e tenho, mas nunca ele se sentia em paz. Por quê? Porque não adianta, a história de Adão e Eva. Pecou, vamos botar folha de figueira. Não vai resolver o problema. Você precisa do manto do Cordeiro. Graça, você precisa de um favor imerecido, você não merece, não tente merecer, porque enquanto você tentar merecer, não é para você. Enquanto você tenta merecer, você está dizendo, Senhor, a tua nota foi 10, mas eu vou melhorar um pouco. A nota de Cristo foi 10, irmãos, foi perfeita, e ela é oferecida para nós. Isso é graça. Entendem? E ele tentou. Um dia ele está subindo as escadas de Roma, de joelho, pagando as promessas. Não, eu preciso. O que ele ouve? Fé. Né? Somente por fé. Essa é uma premissa básica, não é pelas obras, é pela fé, Lutero. Você está principiando pelo lado errado. Entende? Você está colocando a carroça para puxar os bois. São os bois que puxam a carroça. Resumindo, de forma muito simplista, é a fé que puxa as obras, entendem? Quando você tem fé, as obras são naturais. A fé vai te levar a fazer obras, não sei se me entende. É como se você estava numa cadeira elétrica, você ia ser eletrocutado. Alguém chegou e disse assim, minha irmã, meu irmão, por favor saia, eu vou morrer no teu lugar. E você está morrendo na cadeira elétrica porque você é um criminoso, de fato. Você é um criminoso. Ele tira e diz assim, não, por favor, saia. E aí você diz assim, mas você vai morrer no meu lugar? Vou. O que você quer em troca? Só quero que você apresente o meu amor às pessoas. É isso que eu quero. Te pergunto, você vai sair dali com o coração cheio de amor para essa pessoa ou não? É natural daí que você obedeça. É natural. Né? E nós, obviamente, se nós temos esse princípio de amor no coração, será natural as obras. E Lutero, então, daqui a pouco percebe e ele encontra uma Bíblia. Vejam só, um padre finalmente encontra uma Bíblia e começa a ler. Quando ele chega em Romanos, ele se apaixonou. Por quê? Porque ele era um romano. E a carta era para quem? Para o romano. Era para ele. Como já falamos aqui, a carta é para nós também, porque nós somos romanos. Tem muito do sangue romano na nossa veia ainda, né? Babilônia, né? Nós somos um país, como dissemos, fomos colonizados por jesuítas. É o romanismo mais puro que tem, é o jesuitismo. Obras, né? Chicote nas costas para tentar ser aceitável a Deus, né? Então, ele entende, começa a ler Romanos e passa a ser este homem espetacular que criou a reforma, né? Que chegou até nós, por exemplo, as 95 teses de justificação pela fé, perfeitas, né? Mostrando que não é por obras, enfim, né? E aí um crescente com todos que vieram depois disso, né? Mas aí, a data então de 538 a 1798, essa data foi o período de supremacia papal. O ano de 538 inaugura o poder papal absoluto, quando eles destroem os huguenotes, os ostrogodos, os ostrogodos, e eles passam a ser uma supremacia. Eles derrubam a última tribo bárbara que dizia, não, nós não aceitamos o catolicismo. E então eles começam a
perseguir aqueles, logo depois, perseguir aqueles que de fato se mantinham firmes à palavra. Queimaram Bíblias, queimaram, né, tudo aquilo que os próprios escritos de Lutero que eles puderam, eles queimaram. Mas fato é que aí nós vamos encontrar esse período, 1798, que é o fim desse período, né, onde a perseguição cessa. Na verdade, a perseguição cessou um pouquinho mais, mas a gente coloca o período, né, final de 1517 a 1754, foi quando se intensificou a perseguição aos cristãos. Então, nós vamos encontrar em meados do ano 1754, isso aqui que lemos, ó. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra. Por que foram mortos, então, aqueles homens todos na Inquisição? Foram mortos porque eram feiticeiros, como diziam? Não. As mulheres que foram mortas porque eram bruxas? Não. Por que elas foram mortas? Por amor da palavra. Certo? Eles amavam a palavra e eles defendiam com unhas e dentes o que estava escrito e por isso foram mortos. E a perseguição, ela vai ter um novo início, obviamente que isso está no futuro, né? Mas aqui, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles não só amavam a palavra, o que eles faziam também? Davam testemunho. É o que falamos aqui. Você ouve, gosta, se alimenta, o que você quer fazer? Vai levar. Agora, eu já vi muito apelo na igreja onde se diz o seguinte: não, vocês precisam falar do amor de Deus às pessoas. Não, vocês não precisam falar do amor de Deus às pessoas. Vocês precisam encher o coração do amor de Deus. Se vocês encher o coração do amor de Deus, o pastor vai ter que pedir para vocês parar de falar de Deus. Porque quando o coração fala, a boca fala do quê? O coração está cheio. Não adianta pedir para vocês falar de Cristo para as pessoas. Se o coração de vocês não estiver cheio de Cristo, vocês não vão falar. Não é assim? Não adianta querer dar água para alguém se você não tem. Não é? A água da vida. Agora, claro, você faz apelo. É preciso falar do amor de Deus. É, mas não adianta ficar forçando. Isso tem que acontecer naturalmente e vai acontecer no momento que nós passamos a amar a Deus, a amar a Cristo. É uma realidade. Será natural. É assim, né? Então, aí... Ainda no capítulo 6, rapidinho, clamavam com grande voz, dizendo: até quando, a verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja que ele está dizendo: Senhor, até quando o Senhor não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Irmãos, nós habitamos sobre a terra? Sim e não. Biblicamente, não. Sabem por quê? Porque o nosso corpo está aqui. Mas onde tem que estar nosso coração? Sinceramente, onde tem que estar nosso coração? E onde está Deus? A nossa pátria não é Santa Teresa. Nossa pátria não é Cascavel. Nossa pátria não é o Brasil. Nossa pátria é a Nova Jerusalém. É ela que nós queremos. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Embora nós estejamos nessa terra, o que Jesus disse para os discípulos? Pai, cuida deles. Estão no mundo, mas não são do mundo. Pai, cuida deles. Estão em Santa Teresa, mas não são de Santa Teresa, Pai. Eles são da Nova Jerusalém, Pai. Certo? Nós somos de lá. A nossa nacionalidade hoje é israelense. Só que é israelense o quê? Espiritual. É só olhar as cores da nossa bandeira. Essas são as cores da nossa bandeira, né? O que as cores da nossa bandeira? Nossa, dizem. Pureza, santidade e o que mais? Os mandamentos da lei de Deus. A Nova Jerusalém, ela tem lei ou não tem? Qual é a lei da Nova Jerusalém? As leis de Deus. É óbvio. Toda nação tem leis pelas quais nosso soberano rege. E as leis que nós obedecemos são, primeiro, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Quem é de Deus? Nós somos de Deus. Nós temos que nos dar a Ele por completo. E nós temos que dar a honra devida a Ele, né? Até onde as leis naturais não nos cerceiam a liberdade de adorar o nosso Deus, sem problema, não é?
Não há problema nenhum em obedecer e devemos obedecer às leis dos homens, desde que elas não tentem roubar o nosso coração, né, daquilo que é de Deus. O que é dele, ponto final. Minha adoração é dele. No momento que um homem me pedir adoração, sem chance, né? Lembre-se de Nabucodonosor. Eu vou fazer uma estátua, a hora que vocês ouvirem a música, vocês vão se ajoelhar. Sem chance. Não, isso não. Enquanto você nos pedir coisas, né, da tua esfera, não tem problema. Mas aquilo que é de Deus, não, né? Então, veja que aconteceu o seguinte, aconteceu a perseguição, mataram os nossos irmãos no passado, e aí, o que acontece? Depois destas coisas, então depois do ano 1798, depois dessa perseguição toda, a Inquisição já passou, iria acontecer algo, e nós vamos ver aqui. Então, depois dessas coisas, que coisas, irmãos, de novo, para ficar bem claro, depois da perseguição, depois da Inquisição, depois que os nossos irmãos fossem mortos, como foram, milhões de irmãos mortos, perseguidos, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Ora, é claro que Deus observa agora milhões de nossos irmãos mortos. Seria natural, irmãos, seria natural que Deus dissesse: eu agora vou permitir que a terra seja castigada. Os que habitam sobre a terra serão castigados agora pelo que fizeram com os meus filhos. Seria natural ou não? Seria. Deus estaria sendo injusto? Não, porque ele não estaria mandando praga para ninguém, ele simplesmente diria, basta que ele dissesse, eu vou tirar minha mão agora, né? Os habitantes sobre a terra mataram os meus filhos, mataram meus servos, eu agora vou retirar minha mão e vou deixar o inimigo agir. Poderia fazer isso. Sabe por que Deus não fez? Vamos ler? Vamos ler? Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra fazendo o quê? O que eles estão fazendo? Retendo os 4 ventos da terra. Esses anjos estão, 4 anjos, eles estão retendo as pragas para que não caiam sobre a terra. Esses anjos, por quê? Porque matando todos os nossos irmãos no passado agora, os anjos entram em ação, anjos especiais de Deus, com uma missão inicial. Vamos reter as guerras. Vento na Bíblia é guerra. Tá? Então, não, a guerra. As guerras só não estão acontecendo, o mundo não está se arrebentando inteiro. Por quê? Porque tem 4 anjos que estão protegendo. Ventos na Bíblia é guerra, mas vento também é doutrina. Lembre-se, levados por todo vento de doutrina. Então também os 4 anjos entram em ação agora para segurar, para que todo tipo de doutrina demoníaca não domine o povo de Deus. Certo? Essa é a missão também desses anjos. Correto? 2 missões então base, certo? E para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, as grandes cidades que seriam extremamente atingidas. Mar, lembrem-se de mar. O que é mar na Bíblia? Nação, povos, multidões e línguas, né? Nem sobre o mar, nem sobre a terra. A terra são locais ermos, mas também representa a igreja. Terra também representa a igreja, para que não sopre sobre a igreja da forma como, né, o inimigo gostaria. E nem contra o quê? Nem contra árvore alguma. Vamos ler, que aqui vale a pena, vamos ler no livro de Marcos rapidinho, só para a gente entender esse aspecto da árvore. Amém, perfeito. Vamos ler isso na Bíblia, né? Para ficar bem salientado, tá certíssimo. Para que não sopre sobre nenhum homem, certo? Muito bem. O que diz ali? 22. 8:22. Marcos 8:22. Esperar que os irmãos achem, quem gosta de marcar, quem não quiser não tem problema, a gente vai ler, tá bom? Marcos 8:22. Do 22. Às vezes, irmãos, eu tenho dificuldade para apresentar alguns temas, porque tem tanta luz que a gente não sabe. Aí a gente vai para Marcos, a gente já quer explicar tudo que está ali para que os irmãos possam ser beneficiados, mas daí você tem um objetivo básico lá. E é tanta coisa, né? E a gente fica assim. Mas enfim, vamos permitir que Deus, né, conduza, porque senão a gente não sabe o que faz aqui, né? 22.
Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: veja os homens. E o que mais? Como árvores. Pois os vejo como árvores que andam, tá? Vejam que a primeira cura, Jesus, vejam bem, irmãos, por favor, nunca esqueçam disso. Isso é um outro erro que infelizmente se comete demais nas igrejas hoje. As pessoas querem só a cura física. Deus vai te dar a cura espiritual. Note que aqui ele está cego, ele abre os olhos e a primeira coisa que ele vê é a coisa sob o aspecto espiritual. Ele vê árvores, ele está já entendendo as profecias, certo? Ele vê homens como árvores os vejo. Por quê? Porque em profecia a árvore é homem. Perfeito, como disse o pastor, né? Então, vejam que a cura de Cristo sempre foi o desejo da cura espiritual. Isso também é uma lição valiosíssima. Quem lembra daquele homem que desceu pelo teto? Lembra? Um paralítico? Esse paralítico, imaginem, irmãos, um paralítico na cama. Aí o que acontece, né? Eles querem chegar até Cristo, mas tem um problema. A multidão. O problema é sempre quem? A multidão. A multidão é o povo, a multidão é o mundo, é o pai, é a mãe, é o irmão. A multidão sempre vai atrapalhar. Sempre. O povo sai do Egito e diz a Bíblia que saiu junto uma multidão mista. E a multidão criava um problema. Quem vocês acham que disse primeiro, vamos fazer um bezerro de ouro? Podem ter certeza que foi a multidão. O povo de Deus mesmo não era disso. Mas a multidão acaba o quê? Eu estou no meio, eu sou crente. Não, eu sou crente. Mas eu estou no meio do bolinho, da multidão. Pedro era cristão, era crente. Mas estava no meio da multidão. Daqui a pouco já estava falando palavrão. E é assim, não é? O cristão não fala palavrão, mas daqui a pouco está no meio da multidão. Vou contar uma piadinha para você. Vou contar uma piadinha de Jesus. E a pessoa ri. Porque fica feio, né? Senão, cristão é cristão onde ele estiver. Né? Por isso, cuidado com a multidão. A multidão é sempre perigosa, né? Bom, e aí diz, levantando os olhos disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos e olhando firmemente ficou restabelecido, já via ao longe distintamente a todos. Mandou para sua casa dizendo, não entres na aldeia, né? Então, mostrando claramente que ele recebe a cura espiritual e recebe a cura física. E falando do homem que desce, lembre-se disso, ele não podia chegar por causa da multidão, mas finalmente, imaginem um paralítico agora desce pelo teto, cai na frente de Jesus, todo mundo olhando aquele paralítico. O que vocês acham que um pastor dos milagres de hoje, me permitam colocar assim, um pastor dos milagres hoje diria para esse paralítico? Eu vou fazer com que você levante, dá a mão aqui, levanta e sai andando. O que Jesus disse para ele? Perdoados estão os teus pecados. Imagine só, a pessoa está paralítica e vai numa dessas, me perdoe, nós temos que ser claros, amados irmãos. A pessoa vai numa dessas igrejas, chega lá e aí a pessoa diz assim para ele, pode andar. Não, mas eu não vim aqui buscar cura física, eu sou um servo de Deus de verdade. Eu quero o perdão dos meus pecados, só isso. Se eu tiver que morrer sem perna, para mim, não tem problema nenhum. Glória a Deus. Aleluia. Será que haveria um pastor corajoso suficientemente, né, para dizer, olha, em nome, eu nada tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo, teus pecados estão perdoados. Em nome de Cristo. Não é em nome de mim mesmo, não é em nome de Maria, não é em nome, não. Em nome de Cristo. Né? Você saber realmente que Cristo, como representante de Cristo, você não perdoa pecados, mas Cristo perdoa. E ali nós vemos essa lição, perdoados são os teus pecados. Sabe por quê? Porque era o que ele queria. Este homem sabia o que valia a pena. Ele sabia, se eu continuar nessa maca aqui pro resto da vida, para mim, ele recebeu o que queria. Só que Cristo é perfeito. Então, perdoados são os teus pecados. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Veio a acusação. É assim? Então, para que saibam que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecado, a ti te digo, levanta, toma teu leito e vai para tua casa. É Deus. Esse é o poder de Deus e aquilo que realmente pode ser feito pelo homem. Então, este homem, né, assim como muitos outros, receberam a cura espiritual e deram valor a ela. A grande maioria, infelizmente, não entendeu o propósito de Deus. Queriam só a cura física.
confesso, irmãos, né? Vejam se não é assustador. Vejam se não é assustador. Você entrar numa igreja com 1000 pessoas e 1000 pessoas ali dentro querer apenas a cura física. Jesus disse, olha, se necessário for, né, arranca a tua mão direita. É melhor você entrar no céu sem uma mão do que não entrar. E é um fato, irmãos. Isso é um fato. Convenhamos. Né? Você prefere ir inteiro para o inferno ou ir com falta de um braço ou uma perna para o céu? O que você prefere? Qual é o teu objetivo final? Não é? Agora, claro, é a fé quem vai determinar o presente que você finalmente quer. Você quer dinheiro ou quer o verdadeiro tesouro, que é a palavra de Deus? Não é? Essa é uma escolha que a gente acaba fazendo. Mas, sigamos, né? Voltemos para Apocalipse 7, então. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Quem são esses anjos, irmãos? Vamos ler? Apocalipse 14. Apocalipse 14. Quem sabe o que é anjo em profecia? Quem lembra? Mensageiros. Tá? Vamos ler rapidamente Apocalipse 14, 1 primeiro. Olheis que estava o cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144.000. Vejam que é o mesmo assunto de lá. Há uma pequena diferença, que não é o caso agora, mas vejam, é o mesmo caso de lá. Olheis que estava o cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. É um grupo, esse grupo não são anjos, tá? Esse é o povo de Deus, os 144.000, o grupo especial nas mãos de Deus, que, vamos ler um pouquinho mais, versículo 6, 14, 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o quê? O que ele tinha? O evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. É o mesmo que está lá ou não? Vejam o mar, lá diz, né? O mar, para que nenhum vento sopre sobre o mar. Eles têm um evangelho eterno em primeiro lugar. Esses mensageiros, amados irmãos e irmãs, eles têm um evangelho eterno, não é um evangelho novo, não é essa nova teologia que está por aí, não é nada dessas doutrinas que estão vindo aí, nada. Eles têm um evangelho que é eterno. Ah, não, mas a igreja mudou. A igreja pode mudar quanto quiser. Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. A igreja pode mudar, ele não muda. O evangelho dele é eterno. Anjo na Bíblia é mensageiro. Então, esses mensageiros representados como 4 anjos são os que retêm os ventos de doutrina. Porque lhes pergunto, Cristo, na sua palavra, diz, não temam aqueles que podem fazer dano físico, temais antes aqueles que podem fazer dano à alma, que podem lançar a vossa alma no inferno. Pergunta, é mais perigoso o dano físico ou o dano espiritual? Qual é mais perigoso? Claro. Por isso aqui ele vem e mostra o que é mais perigoso, a guerra ou o vento de doutrina? O que é mais perigoso, irmãos? O mundo tem medo da guerra. A guerra pode tirar a tua vida? Pode, mas não pode te tirar o céu. Mas o vento de doutrina pode te tirar o céu. Por isso, irmãos, o mundo tem medo da guerra. Nós temos que temer os ventos de doutrina, porque esses afetam a nossa alma. Ok? Então vejam, Apocalipse 14, para que a gente não erre, tá? Vocês vão ver ali os 4 anjos. Vejam que Apocalipse 7 falou de 4 anjos, correto? Apocalipse 14, nós vamos ver, olha aqui, ó, tá? Só para anotar, para vocês terem isso no coração, tá? Vamos lá. Apocalipse 14 fala então dos 144.000. São os anjos representados aqui, porque os anjos são mensageiros. Se eles são mensageiros, o que eles têm para dar ao mundo? Eles têm mensagens, amém? Ótimo. Então vejam, são 4 anjos lá, nós vamos ver eles aqui, ó. Primeiro anjo. Então a pergunta agora para você, meu amado irmão e irmã, é: você quer ser um desses anjos? Você quer ser um desses mensageiros? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. O compromisso não é comigo, meus amados. O compromisso é com Deus, certo? Então vejam, número 1,
Se você quer ser um desses 4 anjos. Número 1, capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. É o primeiro. Tinha o evangelho eterno. Primeiro lugar, você tem que aprender a pregar o quê? O evangelho eterno. Esqueça essa teologia nova que está vindo aí. Esqueça as coisas que as pessoas falam e não citam o está escrito. Ah, pregou lá tal. Onde é que está escrito? Você tem que pregar o evangelho eterno para ser um desses anjos. Então, evangelho eterno. Para proclamar aos que habitam sobre a terra toda a nação, tribo, língua e povo. Ninguém fica fora. Ah, não, eu não prego para católico porque católico não quer ouvir. Não, ninguém fica fora. Todos precisam ouvir. Certo? Ah, mas eu vou sair agora, vou dar com um pau em todo mundo, vai ter que ouvir. Não. Com amor. Nem por força, nem por violência. Pelo meu espírito. Então, pregar o evangelho eterno. Dizendo o quê? Olha que interessante. Se vocês observarem, voltem só um pouquinho em Apocalipse 7 de novo, meus irmãos. Por favor, voltem só um pouquinho, porque esse tema tem que ficar cravado no coração da igreja. 7:1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E o que foi esse depois dessas coisas? Lembra do que lemos lá? Sim. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não, o quê? Não julgas. Julgamento. Vamos para o 14 agora de novo, vocês vão ver como a Bíblia é perfeita, toda ela. Olha só. 14:6. O primeiro anjo, então, mensagem dele: evangelho eterno em primeiro lugar, para proclamar aos que habitam sobre a terra, nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz. Primeiro ponto, evangelho eterno. Segundo, grande voz, sem medo, meus irmãos, sem medo. Grande voz é falar assim: olha, eu acho que isso é grande voz. Grande voz é sem medo e com poder. Você exercita o sem medo, o poder é de Deus, ok? Quando você faz o que Deus te pede, fique tranquilo que o poder é de quem? É dele. Agora, não tente pregar o que você quer. Ele não vai te dar poder para pregar o que está errado, certo? Então, evangelho eterno com grande voz. E o que? Temei a Deus e dai-lhe glória. Qual é a mensagem primeira então? Teme a Deus, respeite a Deus, tema a Deus. Esse teme não é medo, tenha medo de Deus. Teme a Deus, respeite-o. Teme a Deus e o que mais? Dai-lhe glória. Irmãos, quero ser muito específico nisso com todos vocês, meus amados. Dar glória a Deus é, em primeiro lugar, obedecer. Obediência. Tem muita gente dizendo glória a Deus, mas não quer. Isso não é dar glória a Deus. Certo? Jesus disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, eu te glorifiquei, eu te dei glória. Como? Fazendo o que me mandaste fazer. Ele pede algo para você, o que você faz? Obedece. Você está dando glória a ele. Tá bem? Então, teme a Deus e dá-lhe glória. Por quê? Porque vinda é a hora do seu. Lembra o que lemos lá? Até quando não julgas? Começou. Desde lá, começa um julgamento agora pelos que habitam na terra, aqueles que realmente começaram a fazer esta obra de matar, de tudo, e esse julgamento, obviamente, ele começa por aqueles que já morreram, é óbvio, Então, veja, teme a Deus e dá-lhe glória, porque vai chegar, vinda, chegou a hora do juízo, julgamento, E o que mais? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e os fontes das águas. Aqui não dá para errar. É para adorar quem fez. Não se enganem. Hoje, um ser está se levantando no planeta, arrebanhando as igrejas e dizendo, inclusive, que a igreja dele é a mãe de todas as igrejas. Não se enganem. E ele vai pedir, já está pedindo e vai pedir adoração. Pergunta, ele fez a terra, ele fez o céu, ele fez as fontes das águas, então, fora.
adora aquele que fez. Quem fez? Foi o nosso Pai Celestial que fez através de seu Filho. O que o nosso Pai usou para fazer as coisas? A palavra. E quem é a palavra? Certo? Então, adorar é aquele que fez. Se ele está dizendo que é para adorar o que fez, é porque a grande massa não está adorando. Tá bem até aqui? Não nos enganemos, né? E aí, o 8. Como é que começa o 8? Outro anjo. Olha o segundo aí, ó. Anotem aí o segundo anjo agora. O primeiro anjo, ele tem uma mensagem específica. Lembram-se? Primeiro, evangelho eterno. Segundo, que? Com poder, grande voz. Terceiro, o que ele diz? O que ele prega? O que ele prega? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se vocês tiverem a coragem de pregar isso, meus amados irmãos e irmãs, se tiverem a coragem de pregar isso, estão categorizados como o primeiro o quê? Anjo. Certo? Porque essa é a missão dele. Nós seremos reconhecidos se fizermos o que ele nos mandou. Tá bem? Alguma dúvida até aqui, meus irmãos, amados irmãos? Ok. Segundo anjo, então. Outro anjo seguiu dizendo, caiu. Quem é Babilônia? Quem é Babilônia, irmãos? Quem é Babilônia, meus irmãos? Se nós tivermos medo de falar, vejam só, olhem só, não quero ser mal com ninguém aqui, mas vejam só a dificuldade que nós temos. Veja se nós não estamos exatamente com o mesmo problema do segundo anjo. Olha o primeiro anjo ali. Leiam de novo. O primeiro anjo, dizendo com grande voz. Certo? O segundo anjo seguiu o quê? Leiam aí. E o versículo 8. O outro anjo seguiu? Caiu. Não. Vamos lá. Versículo 8. O primeiro anjo diz com grande voz. E o segundo anjo? Seguiu o outro anjo. Seguiu o outro anjo o quê? Dizendo. Cadê a grande voz? Aconteceu exatamente aqui. Quem é Babilônia? Só o pastor aqui, a igreja católica. Irmãos, quem é Babilônia? Irmãos, quem é Babilônia? Então vamos lá. Quem é a Babilônia, irmãos? A igreja. Isso é grande voz, meus amados. Não pode ter medo. Tem dúvida, não acredita, tudo bem, mas se você crê, se você sabe que é assim, não pode ter medo. Ah, mas vai, calma. Agora, claro, você vai chegar para o católico e dizer, escuta, tua igreja... Não é assim. Primeiro é preciso, nem por força, nem por violência, mas sem medo, irmãos. Se aqui dentro nós tivermos medo de falar, entre irmãos, entre servos de Deus, mas aí, não é? Convenhamos. Hã? Sem problema, né? Agora, se eu sei, amém. E tá certo, a irmã disse, não, eu não lembrava, não tinha certeza. Claro, não vai falar o que não sabe. Não sabe, não fala, né? Fica quietinha. Agora, se sabe, irmãos, nós somos chamados para isso, ou não? Sim, olha o que diz o texto aqui, de novo, irmãos, para ficar bem claro isso, olha só. Outro anjo seguiu dizendo, anjo é anjo, irmãos. Anjo é mensageiro. Mensageiro só pode ser mensageiro se tem uma mensagem, né? Seguiu outro anjo dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Se alguém tinha dúvida, não pode ter mais. Qual é a grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição? Quem é ela, irmãos? Roma. Não tem outra. Roma. Igreja Católica Apostólica Romana. Começa com Roma, lá com Cristo já, né? E agora de novo. A história se repete. E isso, irmãos, nós vamos deixar bem mais claro. Podem ficar tranquilos. Quando nós formos para o Apocalipse 17, isso vai ficar muito claro. Não tem como dizer que não é. Agora, é claro, tem que ter coragem, tem que ser mensageiro, tem que ser profeta de Deus. O profeta de Deus tinha uma mensagem que o mundo não tinha, não queria. Profeta é profeta, irmão. Profeta não é aquele que vem contar historinha para a igreja. Me perdoe, não é esse profeta. Profeta somos eu e você se fazemos o que Deus mandou. Olha a mensagem que Deus deu para Jonas. Ah, Jonas foi um covarde, foi para Tarso. Se nós estivéssemos lá, nós tínhamos ido mais longe ainda. Porque para Jonas foi dito, Jonas, eu quero que você vá lá em Nínive e vai lá falar que a cidade vai ser o quê? Destruída. E Deus te levanta hoje e diz, ó, vai lá para Cascavel, eu quero que você vá lá na sala do prefeito, diga para ela, ó, Cascavel vai ser destruída amanhã. E vai e fala, senhor,
Dá para ir para outro lugar? Não é fácil, irmãos. O prefeito dificilmente vai mandar cortar a tua cabeça fora, mas lá não tinha erro. João Batista chegou a falar a verdade. O que você quer? Dá a cabeça dele aqui num prato para mim. Irmãos, é isso. E vai acontecer de novo. A luta vem. Hoje nós temos liberdade para pregar, mas daqui a pouco, meus irmãos, o diabo está só esperando. O que ele está esperando? Ele está esperando que os 4 anjos parem de fazer o trabalho. Veja que é dito aqui. Quem é que está retendo as pragas? Quem é que está retendo a guerra? Quem é que está retendo tudo? Os anjos. Os anjos de Deus fazem esse trabalho e nós, como mensageiros, temos que fazer nosso trabalho. E nós, se não fizermos o trabalho, agora que temos... Daqui a pouco vamos ter que fazer abaixo de perseguição. João 16. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Lembram? Quando Jesus curou, inclusive, aquele cego. Quem te curou? Aquele que me curou. Mas quem foi que te curou? Aquele, Jesus Cristo. Por que os pais não confessaram que foi Jesus? Tinham medo de ser expulso da sinagoga, porque quem confessasse Cristo seria expulso da sinagoga. Vocês acham que não vai acontecer de novo, irmãos? O diabo está só esperando. Os anjos de Deus, esses anjos poderosos, querubins, que nos acompanham, irmãos. Os querubins estão cuidando desses mensageiros aqui, ó. Os anjos de poder cuidam de nós, porque sabem que nós corremos risco. Nós somos os maiores, entre aspas, inimigos. O diabo nos odeia, irmãos, odeia. Ele olha, não se engane, ele olha para cada um de vocês, se aceitam essa mensagem, ele olha para vocês e diz, essa raça, eu odeio essa raça. Claro, porque ele sabe que essa é a mensagem que Deus quer que se dê ao mundo. Entendem, meus amados? Então, o segundo anjo vem dizendo, né? Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo, se alguém adorar a besta, a sua imagem, a receber... Esse anjo nós vamos pular por uma razão simples, irmãos. Há muita confusão em cima da marca da besta e tudo mais. Me permitam, por favor, agora apenas avançar com os anjos para voltar em série, porque quando formos estudar Apocalipse 14, nós vamos esmiuçar isso melhor, tá bom? Então, nós sabemos aqui que temos um terceiro anjo, sim ou não? Sim, tá? Tem uma mensagem também, né? Em princípio, apenas vamos ter em mente, de novo, que esse terceiro anjo diz também com grande voz. Então veja que essa mensagem já está sendo dada. Não está sendo dada pelos irmãos, mas já está sendo dada por vários irmãos e irmãs no mundo. Já está sendo dada. Vocês apenas têm que se ingressar no grupo, tá bem? Vamos ver isso com mais calma, tá bom? E agora vamos para o Apocalipse 18. 18. Quantos anjos até aqui? 3. Nenhuma dúvida, certo, amados? 18. 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Esse é o quarto, ok? E o que vai acontecer com ele? Tinha grande poder. Esse é o anjo final, irmãos. É a última mensagem que será dada ao mundo. Última. E qual vai ser? Olhem só que interessante. Lembram do segundo anjo? O segundo anjo dizia o quê? Vamos lá, vamos voltar para ficar bem claro. Ó, seguiu, outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia. Sim ou não? Sim. Agora olha o 18. O 18 vai complementar a obra do segundo, que não teve coragem de dar como deveria. Porque ele só foi dizendo. Olha aqui o 18. Então vocês não quiseram falar como tinham que falar, né? Então olha o que vai acontecer. 18:1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra, agora a terra é iluminada com a glória de Deus pelo poder que acompanha esse mensageiro, esses mensageiros, ok? E eles vão fazer o quê? Clamou. O que mais? Veja, lá, grande voz. Daí o segundo dizendo... Então esse agora vem clamando fortemente e com grande voz. Poder duplo. Esse é o poder duplo que falamos, né? A chuva serôdia que vem agora, iluminar a terra com a glória de Deus. Pergunto, o que é a glória de Deus em primeira instância? Lembre-se, Moisés. Quem é que responde para nós as perguntas? É a... Lembrem-se que Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória.
Moisés, esconde-te no fundo da rocha e eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Então a terra será iluminada com a bondade de Deus em Cristo Jesus. Esconde-te na rocha. A rocha é Cristo. Essas pessoas agora, por isso vocês vão entender agora Apocalipse 14. Voltem só mais um pouquinho para ficar isso bem claro. 14:1. Olheis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele. Dele quem? Dele não. Dele quem? Prestem atenção, olha só. Olheis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e na sua testa tinha escrito o nome dele. Quem é o cordeiro? Jesus. Cristo, Jesus, amém. E o nome de quem mais? Do Pai. Então eles têm o nome de Cristo e do Pai. Por quê? Porque agora eles vêm com o poder duplo do Espírito de Deus. Na testa está, isso não é uma marca na testa, não. Ele vai olhar para o pastor agora reflete o caráter de Cristo, certo? E Cristo é bondade absoluta, mas ele também está marcado com o selo de Deus. Por quê? Porque agora o poder é absoluto. Todo o poder que o céu tem reservado está sendo derramado agora sobre os seus servos na terra. Nunca em toda a história da terra se experimentou tal poder. Nunca. Nem os discípulos tiveram poder nessa magnitude, irmãos. Vocês não vão encontrar no passado discípulos com o nome do Pai na testa. Sabem por quê? Sabem por quê? Qual é a diferença básica entre Cristo e seu Pai? Quem sabe dizer? Só Apocalipse responde isso. É fantástico, irmãos. A diferença básica. Quem morreu, o pai ou o filho? O filho. O pai morreu? Não. Como esta é a mensagem final que vai para a terra, esta geração não vai conhecer o quê? A morte. Por quê? Cristo experimentou a morte, mas o pai? Não. Elias experimentou a morte? Não. Enoque? Não. Esse grupo representa os modernos Elias, que serão trasladados sem conhecer a morte. Glória a Deus. Terão a experiência do Pai. Entendem? Eles são o exemplo vivo. Por isso, quando aparece Moisés e Elias no monte, a transfiguração, nós vemos o monte da transfiguração, porque o poder que vem ali é enorme. Elias representa a geração final que não vai conhecer a morte, irmãos. E Moisés representa aqueles que vão passar pela sepultura, mas ressuscitam. Me entendem? Cristo passa pela sepultura e ressuscita. Aqueles que servirão a Cristo por toda a eternidade conhecerão a morte. Mas haverão aqueles que não vão conhecer a morte. Serão os que terão o poder final para esperar Cristo vindo nas nuvens do céu sem conhecer a morte. Nós vamos estudar um pouco melhor isso depois, tá bom? Eu sei que é muita informação, mas devagarinho a gente vai, né? Então vejam só, 18:2 agora, voltamos para 18:2. Estudo da Bíblia é assim, né? Um pouco aqui, um pouco ali, não tem como, né? 2. Clamou fortemente com grande voz, dizendo o quê? Quem sabe me dizer a outra diferença dessa mensagem? Qual é a diferença básica dessa mensagem e da mensagem de Apocalipse 14? Quem sabe dizer? Apocalipse 14, o que diz? Caiu, não, além disso. Caiu, Babilônia. E aqui? Opa, o que aconteceu? A Babilônia, como disse o pastor, a Igreja Católica Apostólica Romana, e não podemos ter medo, estamos aqui para aprender. Vai ficar gravado? Vai, não importa. A grande Babilônia já está se desenvolvendo, meus irmãos. Sabe quem é a grande Babilônia? A grande Babilônia é a Igreja Católica junto com todas as igrejas que estão se unindo a ela hoje. Qual é o nome? Ecumenismo. Muito bem, ecumenismo. Já está acontecendo ou não está, pastor? Já. Então nós estamos nesse tempo ou não, amados irmãos? O ecumenismo já reúne mais de 250 grandes igrejas, todas unidas formando a grande Babilônia. Por isso, irmãos, já é tempo, já está passando do tempo de pregar essa mensagem, porque o ecumenismo está aí. E se você pegar qualquer pessoa das igrejas que estão aí e falar que o ecumenismo é do inimigo, cuidado. Ele vai te dizer na hora, mas como? Você ficou louco? Você é fanático? Você é o quê?
para ser mensageiro de Deus de verdade. Eles dizem é um único Deus. E se tornou morada de demônios. Sim, claro, porque veja, eu te pergunto, se Deus está dizendo que caiu a grande Babilônia, né, e distribuiu o vinho de Babilônia, eu pergunto, o que essas igrejas estão pregando? Que estão unidas ao ecumenismo. O que elas estão pregando, irmãos? É um falso evangelho, não se enganem, irmãos. Você tem um copo d'água. Repito o que já falamos, irmãos. Um pingo de veneno aqui mata. Então o diabo pega a Bíblia e faz o que fez lá com Cristo, só que aprimorou isso. Está escrito, aos teus anjos dará ordem do teu respeito para que não tropeça em pedra. Pula daqui. Jesus também está escrito. Veja, então nós temos que estar preparados, né? Porque essa é a nossa mensagem. Mas irmãos, pergunto de novo, é para ter medo? Quando somos chamados por Deus de forma tão vigorosa, tão maravilhosa, Deus dizendo, eu escolhi vocês, eu estou chamando vocês. É um grupo especial que eu quero nas minhas mãos, eu não quero vocês como qualquer grupo, eu quero vocês do meu lado, pertinho de mim. Eu reservo para vocês o que foram os grandes profetas. Mais do que isso, Senhor, eu tenho medo. Medo do quê, meu filho? Eu estou te dando o meu poder, eu nunca perdi uma batalha, eu nunca vou perder. Eu te chamo para te abandonar? Nunca. Nunca. Tudo que ele nos pede, né? Caiu a grande Babilônia e, como disse a irmã, se tornou o quê? Morada de demônios. Irmãos, eu vou ficar dentro de uma igreja que está e se virou morada de demônios. Morada, eles não vão passear lá não, eles moram lá agora. Morada de demônios e de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecida. São os anjos caídos. Bom, então nós identificamos aqui os 4 anjos, correto? Isso acho que ficou claro para todo mundo, né? Os 4 anjos, repetimos, são 4 anjos que de fato, né, retêm esses ventos, são os anjos poderosos de Deus, mas representam cada um de nós se nós vamos encampar e levar essa mensagem avante. Se, né, por essa missão, como é que você sabe quando alguém é de fato um discípulo de Cristo? Se ele ensina o que Cristo ensinou, e de fazer discípulo ensinando o que eu vos tenho ensinado, né? Como é que nós sabemos se somos um desses mensageiros? Se pregamos o que eles pregam. É simples. Nós vamos ser identificados, né, como esses mensageiros se pregamos o que eles pregaram. Vamos para Apocalipse 7, então, de volta. Né? 7. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que. O que é o até que? O que é até que? Até que é um tempo. Olha, não façam isso até que nós assinalemos os servos do nosso Deus. Deus tem hoje selecionando os seus servos. Os servos de Deus que estão categorizados por aqueles que estão pregando essa mensagem, aqueles que estão recebendo essa mensagem, levando avante, estão sendo assinalados. Certo? Por quê? Eles precisam ter o poder de Deus para poder pregar essas mensagens. Então eles vão sendo assinalados, né? E à medida que são assinalados, quando se completar o número, olha, até que, diz o texto, o quê? Até que hajamos assinalados o quê? Servos do nosso Deus, certo? Então quem que vai receber o selo do Deus vivo? Quem? Os servos. Um servo só é servo quando? Obedece. Certo? Não obedece. O selo não é para quem não quer obedecer. Nós não estamos aqui falando quem se salva e quem se perde. Certo? Pessoa aceitou a Cristo, pode não ter entendido a mensagem, pode ter morrido antes, pode não ter... Deus não considera o tempo da ignorância. Nós não discutimos aqui a salvação. A salvação está única e exclusivamente sobre a égide de Deus. É Ele quem sabe. Mas para ser servo precisa obedecer. E o anjo não vai fazer a coisa errada. Ele vai assinalar só os servos. Tá? Quem realmente quer obedecer, quem quer conhecer a palavra, quem quer pregar o que Cristo mandou pregar, né? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de
Israel. Bom, de novo, irmãos, lembrem-se, por favor, o selo não é um selo que Deus vai pegar, vai mandar o anjo, vai colar aqui na testa tua, na minha, é simbólico, certo? Pergunto, se a história toda que estamos lendo aqui, árvore é o homem, tudo é simbólico, as tribos de Israel aqui, os filhos de Israel são simbólicos ou são literais? O que vocês acham? Simbólicos. Por quê? Porque tudo aqui é simbólico. Deus não vai mostrar uma coisa simbólica, outra de repente uma literal para nos confundir. Me entendem? Quem são os filhos de Israel, irmãos? Quem são os filhos de Israel? Somos nós, irmãos. Vejam de novo. Ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos. Só os filhos de Israel então vão receber o selo de Deus, irmãos? Será que isso é correto? Os filhos de Israel literal? Não. Todos os filhos de Israel verdadeiramente simbólicos receberão. Todos aqueles que realmente... O que quer dizer Israel? Jacó queria dizer enganador. Daí ele passou a ser Israel. Israel quer dizer vencedor. Todos os filhos que vencem. Vencerão os que estão ao lado do Cordeiro. Todos os filhos vencedores. Nós vamos ver isso, inclusive, lá na frente, quando estudarmos Apocalipse 13. Os que venceram a besta. Lembram disso? Por isso eles são os filhos de Israel, os vencedores, né? E são, né, eu vi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Por que tribos se é similar? Vamos ver, com isso a gente encerra hoje, irmãos, porque esse tema ainda vai longe, tá? Vamos para o livro de Gênesis. Vamos ver algo bem rapidinho, para que os irmãos entendam isso. Gênesis 49. Vou ser bem rápido com isso, só para que os irmãos entendam como essa profecia ela se desdobra, tá? 49, 3. Contem, por favor, nos dedos para ficar mais fácil, tá? Ou no caderno, enfim, como quiserem. Rubem, tu és meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Qual foi o pecado de Rubem? Rubem pegou uma das concubinas do pai, esse foi o pecado dele. Rubem, adultério. Pecado de Rubem, adultério. Rubem, inconstante como a água. Pensem num discípulo que era inconstante como a água. Porque nós vamos ter os 12 patriarcas e os 12 discípulos. Quem foi inconstante? Não, eu não vou te negar nunca. Chegou lá, negou. Quem? Pedro. Era sempre o primeiro. Certo? Pedro era sempre o primeiro, não era? Mas aí não serás mais o primeiro. E a Igreja Católica diz que ele é o primeiro. Não é. Não houve primeiro, não serás mais o primeiro. O discipulado, irmãos, o discipulado excluiu a primazia. Por quê? Porque finalmente ali a igreja de Cristo se estabelece de verdade como tem que ser. Quem é o cabeça? Cristo. Não houve um. Quem dirigiu, inclusive, o primeiro concílio de Jerusalém foi Tiago, não foi nem Pedro. Mas isso não quer dizer que Tiago foi o primeiro papa também, certo? Não houve primazia. Se você perguntasse quem é o... Não. São os 12 discípulos e ponto final. Mas quem é o presidente aqui? O presidente é Cristo. Ele é o cabeça. Entendem? Como, claro, como instituição ali eclesiástica. Agora vejam. Rubem, tu és primogênito. Qual foi o pecado de Rubem? Adultério. Rubem, então, não serás mais o primeiro. Sim ou não? Sim. Só, por favor, eu não sei se vocês estão com o dedo ali em Apocalipse 7. Apocalipse 7, por favor. Deixe, a gente já volta lá. O que diz ali? No capítulo 5, como começa? Quem me ajuda? Da tribo de Judá. Quem foi o primeiro ali? Da tribo de Judá. Olha que interessante. Era Rubem, mas passou a ser Judá. Por quê? Porque a profecia, veja que lá Jacó já apontou a profecia. Ó. Rubem, você é o primeiro, mas não vai mais ser. E lá, dos 144 mil, quem foi o primeiro? Judá. Por quê? Porque é a tribo de Cristo. Cristo veio da tribo de Judá, né? Mas vamos ver mais. Primeiro, então, olhem que bonito. Rubem, então,
Figura lá. O pecado dele é adultério. Ele representa todos aqueles que têm dificuldade com o adultério. Seja ele espiritual, seja ele com mulher, com homem. E é assim, muita gente tem essa dificuldade, porém Rubem foi perdoado, arrependeu-se e figura como um dos... Tá? Então, número 1, para quem tem essa dificuldade, e o homem tem mais do que a mulher, né? Há perdão ou não há? Rubem foi isso, Rubem pegou a esposa do próprio Jacó. Vamos ver o próximo. Né? Aqui vem outro grupo. Ó. Simeão e Levi são irmãos, mas não eram todos irmãos? Sim, só que as suas espadas são instrumento de... Quem são aqui? Os violentos, os bravos. Não, eu não levo desaforo para casa. Não tem esse que não leva desaforo para casa? Então, né, os assassinos, os que têm ódio no coração, podem ser perdoados também. Tem cura para eles também. E assim constantemente. Se vocês observarem, irmãos, olha, podem anotar depois se quiserem. Ó. Rubem, Simeão e Levi, Judá, né? Zebulon, Issacar, Dan, Naftali, Gade, tá? Todos eles. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse aqui. Esse erro não pode ter. Não pode. Veja que nós vimos adultério, assassinato, nós vamos ver uma série de pecados aqui terríveis. Mas esse a igreja não pode ter. 16. Gênesis 49, 16. O que diz lá? Dan julgará o seu povo como das tribos de Israel. É aquele que fica julgando. Né? Não, o irmão, a irmã, ele julga o tempo todo. Não pode. O que diz ali? Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde o quê? Por trás. Fala por trás. Isso não pode haver. Sabe por que não pode haver esse pecado? Pensem. Vamos voltar para Apocalipse 14 rapidinho. Apocalipse 14. E me ajudem para que isso fique bem claro agora, tá bom? Vamos lá, irmãos. Por favor. Judá, quem mais? Leiam ali. Judá, Rubem, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Quantos deu aí? Quantos deu? 12, sim ou não? Sim. Cadê Dan? Ficou fora. Fora. Por quê? Amém. Certo? Dos 12 patriarcas, um caiu fora. Sim ou não? Sim. Pensem num discípulo que falava por trás. Pensem. Um discípulo que falava por trás. Vou ajudar. Para que fique bem claro na Bíblia agora. Uma mulher quebra um vaso de alabastro de perfume nos pés de Jesus. E alguém, um dos discípulos, diz: por que não se vendeu? Judas. Ficou fora ou não? Ficou fora. Muito bem. Então vejam. Esse é um pecado terrível. Terrível. Mas a grande pergunta que cada irmão pode fazer agora é, e com isso a gente encerra o estudo de hoje, tá bom? Irmãos, nós estamos sendo chamados para fazer parte da tribo de Israel, dessas tribos fantásticas, que terão nomes escritos nas colunas do céu. Nós estamos sendo chamados, o seu chamado é hoje, irmão. E isso está aqui para que você não imagine no teu coração agora, puxa, mas eu fiz isso. Hoje talvez isso não te afete tanto, mas amanhã vai. Porque você vai dizer, mas eu odiei tanto. O diabo vai chegar uma hora que ele, quando você entender essa tua missão, quando o poder de Deus começar a ser derramado, ele vai te atacar. E aí você vai olhar e dizer, mas eu cometi adultério. Alguns. Não, mas eu odiei. Eu matei. Olha em Paulo. Paulo mandou matar Estevão. Vocês já imaginaram no céu? Quando Estevão de repente olha e diz, Paulo, você aqui? Né? Isso vai acontecer, irmãos. Agora, esses 12 estão aqui relatados por uma razão. E os nomes deles estão nas colunas das portas de Jerusalém. Quantas portas tem em Jerusalém? Por quê? Cada um representado por um caráter. Então vamos imaginar que a irmã agora foi uma como Simeão e Levi. Não, eu não consigo perdoar, de jeito nenhum. Mas finalmente ela se arrepende, se achega aos pés de Cristo como tem que ser.
E agora ela, junto com essa multidão maravilhosa de Deus, começa a chegar perto de Jerusalém. Vamos imaginar agora que o outro irmão foi adúltero. E nós começamos a chegar perto das portas de Jerusalém. A irmã foi uma pessoa que odiou, aquela pessoa sem maldade. Por que porta ela entra? Por que porta ela entra, irmãos? Pela porta de Simeão e Levi. E aquele que foi adúltero entra por que porta? De Rubem. Rubem, ele sabe que a experiência de Rubem é a dele. Ele sabe por que porta ele entra, porque no céu não é uma bagunça onde cada um entra por que porta quer. Há uma razão para cada uma dessas coisas, irmãos. Cada coisa tem sua razão. Então, quando você lê isso aqui, da tribo de Zebulon, 12.000, que chato, até você entender que cada uma dessas características representa a sua característica final, para que no final você saiba exatamente por que porta você entra. Se Deus não é maravilhoso, irmão, então quem é? Quem é? Mas o diabo também sabe disso, sim ou não? Sabe. Tanto sabe que ele criou o Big Brother. O que quer dizer Big Brother? Grande irmão. Esses que entrarão por essas portas serão grandes irmãos. Nós chegaremos, se formos parte desse grupo, como devemos ser até o fim, seremos grandes irmãos. De tal maneira que eu daria a vida pela minha irmã daria a vida por ele, ela daria a vida por ele. Grandes irmãos. Só que antes disso, antes de sermos grandes irmãos, lembrem-se do cenáculo. O poder de Deus desceu quando eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. O coração deles era um só. Doía no pastor, doía em mim. Doía no irmão, doía em mim. Então o que o diabo está fazendo? O diabo que criou Big Brother. É a sala de laboratório dele. Sabe como ele trabalha? Ele está estudando. Ele sabe que a irmã tem a característica, me perdoe, como exemplo, de Rubem. Sabe que esse tem a característica de Simeão. Sabe que aquele tem a característica de Levi. O que ele faz? Ele junta eles para saber como criar divisão. Ah, eu já sei. Esse aqui, ele não gosta. Quando ele vai para o banheiro, se alguém demorar no banheiro, é guerra. Ele vai colocar exatamente ele que vai demorar para criar confusão com a irmã. Porque os grandes irmãos tinham tudo em comum. E nós vamos ter que ter tudo em comum. Tudo em comum. Daqui a pouco, minha irmã, eu pergunto para vocês, né? O pastor, agora, por ter pregado essa mensagem, tiraram tudo que ele tem. Ele não tem para onde ir. Ele vai buscar socorro em quem? Hã? Nos irmãos. Os irmãos tinham tudo em comum. Estavam juntos. Ele vai buscar auxílio. E aí eu vou dizer, pastor, na minha casa não tem lugar. Tem que ter lugar. Tem que ter. Filhos meus vão para os montes. Há espaço. Há espaço. Nós não podemos, daqui a pouco não vai poder ser possível o povo de Deus estar na cidade. Não vai. Nós viemos para a cidade para pregar. Cidade grande, irmãos, vai ser um caos absurdo. É só olhar. Cidade grande. 3 dias sem caminhão entrando, o que aconteceu? Olha o caos. Não tinha comida, não tinha mais nada. Certo? Por isso Jesus disse, vão para os montes, vão para os campos, meus filhos. Se preparem. Agora, claro, desespero. Não, por favor, apenas entendam um Deus lhes falando por amor. Daqui a pouco, o irmão precisa de ajuda. Nós teremos irmãos recebendo irmãos, estando juntos de verdade. Podem ter certeza, o diabo vai fazer de tudo para criar guerra entre nós. De tudo. Hoje na igreja, irmãos, na igreja a gente às vezes já não se entende. Vocês imaginem quando vier a perseguição e o inimigo criando guerra. A irmã, por exemplo, odeia que alguém entre na casa com o sapato. Mas vai entrar um com sapato, pode ter certeza disso. O diabo vai dar um jeito. E aí, precisa ter o que no coração? Muito acima de um piso limpo, muito acima de um carro, muito acima de tudo, tem que ter tudo em comum. Certo? Isso, irmãos, nós sabemos que é assim. E uma vez que vocês ouvem isso, eu não recomendo a ninguém que assista ao Big Brother. Mas só prestem atenção um pouquinho. Lembrando que, em primeiro lugar, o nome, né, de quem criou o Big Brother é Endemol. Endemol. Não precisa falar muita coisa mais sobre isso, né? E lembrem-se de outra coisa também. O Big Brother original era com quantas pessoas?
12. Meus irmãos e irmãs, no fim das contas, nós somos chamados por Deus para que possamos fazer parte desse grupo maravilhoso, mensageiros de Deus como o mundo nunca viu. Mas nunca esqueçam disso. Junto com o convite vem a responsabilidade, mas acima de tudo o que é mais importante, lembrem-se de agradecer a Deus hoje por esse convite. Hoje, não é amanhã. Receber um convite dessa natureza de Deus, fazer parte da última geração que vai pregar uma mensagem única no mundo, receber de Deus um poder como o mundo nunca viu, para termos, quem sabe, a oportunidade, eu não estou dizendo que é, mas a oportunidade de ver Cristo vindo nas nuvens do céu. Ser um grupo que não vai conhecer a morte. Lembrem-se quando Jesus diz ali de Lázaro, aquele, não conhecerá a morte. Crês tu nisto? É possível viver sem conhecer a morte? É. O apóstolo Paulo diz categoricamente, leiam Tessalonicenses, depois nós os que estivermos vivos, seremos trasladados, estaremos para sempre com o Senhor. Os que estivermos vivos, esse é o grupo especial que será glorificado em vida. Amém? Amém. Deus seja louvado, meus irmãos. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se